e a gente construir uma bandeira única, que é a bandeira dos nossos direitos, a bandeira de não precarização de direitos, a bandeira de melhores condições de trabalho, né, as bandeiras daquilo que a gente tem direito, que a gente precisa avançar cada vez mais. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Eu acho que eu deveria começar aqui com 20 minutos para a oradora, a juíza, a doutora Rosemeire, fazer aqui a sua colocação. E presidente da Mantra, também, a Mantra, né? Doutora Rosemeire, que veio aqui agradecer também por vir aqui nos dar essa contribuição. Então, com a senhora a palavra, e depois das falações, a gente vai ver se dá ainda para... Tem que fazer um debate, o mínimo que seja, mas tem que abrir para a plenária, né, para fazer um pequeno debate, né? Então, doutora Rosemeire. Boa tarde a todos e todas. Gostei desse boa tarde forte. Precisamos dessa energia uns dos outros para renovar as esperanças diante de um cenário que se mostra tão hostil. Mas, à medida que o povo tem a consciência de que todo o poder emana do povo, e em seu nome deve ser exercido, e aí eu me lembro da minha infância, todo o poder emana do exercido. Isso é lamentável. Mas é preciso manter a nossa capacidade de indignação em torno das bandas. A nossa condição de seres humanos, portanto, igualdade não é uma meta a ser alcançada, iguais e igualmente merecedores de respeito, de consideração, de igualdade de acesso às oportunidades para a bombejada. Isso de lutas. Nunca. Bom, e aí... de um ato público defronte à Justiça do Trabalho no Fórum do Comércio, um fórum onde circulam diariamente cerca de 6.000 pessoas, advogados e partes, para irem atrás do direito violado. Não circulam 6.000 pessoas ali porque o juiz é parcial, ou porque é bonzinho, ou porque distribuidor de renda, é distribuidor de renda. As pessoas lá com seus afazeres vão em busca de direitos, porque estão sentindo o seu direito vilipendiado. Também vão ali os que vão exercer o seu pleno legítimo direito de defesa. Portanto, garantido um contraditório e ampla defesa, que são igualmente direitos constitucionais. Eu digo isso para registrar que hoje aconteceu esse ato ali que reuniu advogados, servidores, partes, né, que estavam lá para suas audiências. Na sexta-feira próxima não vai funcionar, inclusive por razões de segurança, e diversos outros tribunais no país adotaram a mesma medida. A OAB também anunciou, o seu presidente Luiz Viana, que fechará na sexta-feira. E o que eu quero dizer, reforçando aqui o que disse o vereador Hélio, presidente dessa mesa, e em nome de quem eu saúdo toda a mesa, é que a gente tem que se unir em torno da nossa bandeira única, que é a garantia do cumprimento do que está na nossa Constituição Federal. E este é um evento que discute, um evento desenvolvido no bojo das homenagens ao Dia Nacional de Memória. Me controlar meu tempo aqui, tá aí? Tá. Em memória às vítimas de acidente de trabalho. Tá ali, chegou ali o Augusto, presidente do Sindicato dos Bancários, com quem dividimos a mesa na segunda-feira. Lamento, você vai ouvir quase a mesma coisa que eu falei na segunda. Enfim, a Wanda também, presidente aqui do nosso Fórum Mate, estava lá, que é um dos responsáveis dessa semana de atividades, né? E outros companheiros aqui. Então, eu estava dizendo que vão ali. E nossa tarefa é fazer cumprir a Constituição e as leis. Nós estamos aqui para discutir a questão do meio ambiente de trabalho. Acho que, enquanto no Congresso discutem hoje, neste momento, está sendo lido o relatório do deputado Marinho, Rogério Marinho, que pretende incrementar uma desastrosa reforma trabalhista, eu preciso analisar esse tema que está aí na faixa do meio ambiente do trabalho, sob esse prisma da reforma. E em que medida essa reforma vai trazer prejuízos à saúde e segurança do trabalhador. Concordam comigo?
Então, eu vou tentar levantar aqui alguns temas, entre tantos outros, porque, na essência, o projeto é uma tragédia. E é uma tragédia porque ele inverte a lógica do direito do trabalho, da razão de existir do direito do trabalho. O direito do trabalho existe para equilibrar relações entre capital e trabalho, como a justiça do trabalho existe para pacificar essas relações, para estabelecer o equilíbrio necessário numa relação entre desiguais. Não podemos comparar o poder do capital, do empregador, do empreendedor, com o hipossuficiente, aquele ser humano na outra ponta da relação de trabalho que emprega a sua própria força, a sua energia numa relação de subordinação, mediante salário, porque é para isso que ele trabalha, para ganhar dinheiro, para comer, né? Então são relações desiguais, é uma relação desigual, é uma relação entre desiguais. O direito do trabalho entra com a sua natureza chamada tuitiva, protetora. O direito do trabalho tem em si um viés protetor. Porque é parcial ou porque são parciais os juízes? Não. Existe para proteger o hipossuficiente, como existe o Código de Defesa do Consumidor, que é um outro microsistema jurídico que visa proteger, equilibrar uma relação de capital e consumo em consumidor, que é também o hipossuficiente. E aí eu vou pegar um gancho para mostrar como, na essência, o projeto já começa ruim. Por quê? Vocês aqui todos pagam conta de água, luz, telefone, recebem anualmente a sua... Eu estou gostando de citar esse exemplo, porque o povo está caindo na real. Vejam que vocês recebem aqui. Quem aqui já recebeu aquela declaração anual de quitação? Exceto quem está com sua conta em atraso. Mas quem está lá com sua conta em dia está recebendo todo final de ano, no começo do ano seguinte, uma declaração de quitação de que no ano anterior você pagou suas contas. A concessionária de telefone, ou de água, de energia, não é assim? Pois é, numa completa inversão de lógica, esse projeto prevê que é o trabalhador que vai dar quitação ao empregador. E ele pode ou não pedir assistência do seu sindicato? Uma quitação que vai excluir da apreciação de futuro questionamento do Poder Judiciário, que é outra garantia constitucional, o direito ao acesso à justiça. E na Constituição e nos códigos de processo do país, está lá que o direito de ação é um direito público, subjetivo e abstrato. Significa o quê? Que eu posso ir ao Estado juiz reclamar o meu direito, ainda que o Estado juiz diga para mim, você não tem esse direito, ou você não provou esse direito. Mas é um direito abstrato, ele não depende da existência daquele direito que você diz ter, ele é um direito autônomo. Como é que o projeto pode prever a cassação desse direito que é uma garantia fundamental? Mas esse projeto que está aí, essa tragédia social, prevê isso. Vocês vão dar a quitação anual. E eu duvido que no curso do vínculo, algum de vocês dizem, não, mas eu só vou assinar isso com o meu sindicato. Mas um dia você está despedido, meu caro, minha cara. Ou eu estou divagando. Pois é. Mas aí vamos aos outros pontos que dizem respeito mais de perto, está lá na Constituição, que é direito. É uma garantia também fundamental, o direito ao meio ambiente de trabalho saudável e seguro. E também o direito à proteção crescente contra os riscos, não é assim? Eu estou falando numa linguagem mais clara, mas é o que está lá na Constituição. Então, e diz o artigo 7º da Constituição, que vocês têm que ter como livro de cabeceira, que está lá no artigo, na cabeça, no caput do artigo 7º, uma outra cláusula fundamental, que é o direito ao não retrocesso social. Então, também por esse prisma, esse projeto já começa mal, porque ele instala o retrocesso. Não é? Bem, então inverte essa lógica protetiva, a essência, a razão de ser, deslocando a proteção do trabalhador, da pessoa do trabalhador, do hipossuficiente, blindar o mau empregador. O trabalhador não ganha só na justiça, ele perde muito. Mas quando eu digo, está lá no relatório de Justiça em Números, que mais de 50% das reclamações que chegam à Justiça do Trabalho reclamam tão somente parcela rescisória. O que é parcela rescisória, gente? Aquelas verbas que decorrem da despedida do trabalhador. Né? É um direito mínimo, é aviso prévio, férias, 13º salário proporcionais, o seguro-desemprego, FGTS. Quando eu digo que mais de 50% das ações versam sobre essas matérias,
e são procedentes, significa que despedidos não receberam. É ou não é? Tá? Então eu não posso dizer que a justiça do trabalho que atrapalha. Mas o trabalho certifica um direito porque este direito foi violado. Por isso que eu também tenho dito, o juiz do trabalho não distribui renda. Não é parcial, ele aplica a lei. Se aplicando a lei constatou que tem determinado direito, ele está aplicando a lei. Né? Então as condenações resultam em boa parte dessa circunstância de descumprimento mesmo de direito, né? Mais da metade das ações. Uma outra lógica perversa do projeto é que ele presume a má-fé de quem vai à justiça reclamar. Está criminalizando o exercício do direito de ação. Por quê? Porque está impondo ao trabalhador que perde a ação um pagamento. Então, digamos que você tem lá 10 pedidos, você pediu aviso prévio, férias, 13º, férias vencidas, vem o empregador e ele diz, não, férias vencidas ele recebeu, ele não tem direito. Mesmo que você ganhe todo o resto, você vai pagar despesa processual pelo pedido que você perdeu. Se você perder numa perícia, você vai pagar a perícia, mesmo que o juiz já tenha dito que você é beneficiário da justiça gratuita. Isso é uma outra estupidez do projeto. Ou seja, o juiz defere, ele concede a você o benefício da justiça gratuita, porque você faz uma declaração sobre as penas da lei, de que não tem condição de arcar com aquela despesa processual, porque você perdeu o pedido. Bom, mesmo com a justiça gratuita, você vai pagar a perícia. O Estado, o juiz está dizendo a você, o parlamento está dizendo agora a vocês, não vá à justiça, porque vai sair caro. Tá? E partindo da presunção de que quem vai à justiça está reclamando que não deve sempre. Né? Bom, chamam de mini-reforma, embora tenha 117 artigos que ferem de morte a essência do seu trabalho, do direito do trabalho. Então não é reforma, muito menos mini. É rasgar a Constituição do país. Não está rasgando só a CLT. Porque eu estou citando aqui o quê? A Constituição o tempo todo. Eu não sei, nem entrei na CLT. A Constituição, meus amigos, é a maior lei do país. A CLT, do jeito que está hoje, se ela tem algum dispositivo que conflite com a Constituição, eu vou interpretar aquele dispositivo conforme a Constituição, vou dizer, esse aqui foi derrogado pela Constituição Federal. É ela quem impera no país. E esta Constituição colocou o ser humano como centro da ordem jurídica. O homem, a mulher, o ser humano e a sua dignidade são o centro da ordem jurídica. Ou seja, a ordem jurídica orbita em torno deste que é o centro, que é a essência do nosso arcabouço jurídico. Não podemos ter lei no país que viole a dignidade da pessoa humana. E aqui eu já comecei a dizer vários dispositivos que violam, sim, a dignidade da pessoa, mas eu vou mais. Primeiro, afastando também o discurso falacioso de que desde 43 não sofreu alteração. Aliás, hoje eu vi uma entrevista horrorosa dizendo que, na verdade, ela tem 70 anos, tem mais de 80, porque ela começou, as disposições da CLT começaram desde 1920. Mas, de lá para cá, foram mais de 500 alterações legislativas. 165 artigos foram revogados. E, como eu disse, nós temos a Constituição que é de 88, sob cujo filtro a gente examina todos os demais pontos da lei. Né? Vou destacar alguns pontos relativos especificamente à questão do meio ambiente, saúde e segurança, para me manter fiel o mais possível ao tema. A terceirização ampla. Hoje, estatisticamente, são mais de 13 milhões, parece, de trabalhadores terceirizados. É um número bem grande, agora eu não estou lembrando. Mas 80% dos acidentes acontecem entre terceirizados. Não é à toa. Terceirizados têm mais rotatividade no emprego. Enquanto o trabalhador fixo fica mais de 5 anos no serviço, o terceirizado fica pouco mais de 2. Ele, em média, trabalha 3 horas, praticamente a mais que o trabalhador contratado diretamente. Isso é precarização, isso é risco, porque a maioria dos acidentes acontece na extrapolação da jornada, no excesso de jornada, porque já está cansado, fatigado, desatento. Certo?
Na terceirização também há um esgarçamento da fiscalização, da mobilização do trabalhador em torno das questões relativas à saúde e segurança do trabalho. Ele é um subtrabalhador, é uma subcategoria de ser humano dentro das organizações produtivas hoje. Né? E os números demonstram isso, quando mostram que se acidentam mais, trabalham mais horas e ficam menos tempo nos postos de trabalho. Certo? Isso é precarização. O projeto amplia. Tá? Hoje em dia, com o PL que deu origem à lei 13.000 e esqueci o número agora, ampliou. Há uma ampliação também da terceirização para atividades rurais, onde os acidentes também são muito complicados. Está autorizada a subcontratação e enfraquecida a responsabilização dos tomadores de serviço. Então, olha que coquetel. Ampliação da terceirização e menor responsabilidade do tomador de serviço. Vai ficar mais difícil para o terceirizado reclamar, mesmo se acidentando mais. Aliás, a repórter me perguntou ali, a jornalista me perguntou por que aumentou o número de ações trabalhistas. Porque saiu lá o número da estatística no nosso tribunal, o aumento de mais de 200% nas ações acidentárias na Justiça do Trabalho. Porque certamente aumentou mais de 200% o índice de acidentes, gente. Isso resulta de precarização. E a reforma, como está, se aprovada por vocês, por nós todos aqui, porque eles estão lá em nosso nome, se aprovada, vai piorar a situação, vai agravar. Um outro absurdo, me permitam aqui usar algumas expressões assim, mas é a minha indignação, a autorização para o trabalho da gestante e da lactante em locais insalubres. O que é um local insalubre? Tem um monte de gente aqui do Simpósio, Batalha Lago. Imagina o trabalho insalubre, aquele que expõe o trabalhador a riscos, a agravos à sua saúde, né? O projeto autoriza que a mulher lactante, está amamentando, ou gestante, vá lá, trabalhar com benzeno, com derivados, né? Ele aqui é que entende dessas coisas, assim, quimicamente falando, é a área dele, não vou me meter nisso, porque ele é doutor nisso. Eu trabalhei numa jurisdição em que era grande quando eu cheguei, e minha ficha demorou a cair um pouco, com a quantidade de mulheres, a quantidade de relatos de aborto que aconteciam durante a extinção dos processos. Não tinha nada a ver com a extinção do processo, surgia como um fato, um depoimento. Mulheres jovens, idade reprodutiva, nossa, volta e meia, assim, esse atestado não, o que foi? Foi um aborto, isso aqui foi um aborto, isso aqui foi um aborto. Da indústria calçadista, né? Mas é isso. Aí ela melhorou o substitutivo, porque veio uma emenda aqui para dizer que agora ela pode sentir um atestado. Quem é que vai dar esse atestado a ela? O médico da empresa? Qual é a assistência que ela vai ter, a cobertura e a segurança que ela vai ter para juntar um atestado? Vai dizer, eu não posso trabalhar na parte de saúde. É a lei, gente, que vai ter que estar dizendo assim, olha, ela, por estar gestante, e basta esse fato, ou estar lactante, para não poder trabalhar. Isso é garantia, porque esse é um direito irrenunciável. O direito à saúde e à segurança é um direito irrenunciável. Então, é um absurdo ou não é? Não é um agravo à saúde e segurança do trabalho? Uma outra questão muito diz respeito à questão da saúde e segurança do trabalho é que agora a fiscalização do trabalho tem que avisar antes. Ó, eu estou indo aí tal dia, tal hora fiscalizar você, viu? Arruma a casa, joga a sujeira debaixo do tapete, porque eu estou chegando. Vai funcionar? Então vejam qual é o móvel desta reforma. Se não é blindar o mau empregador. É blindar o mau empregador. Porque o bom empregador está com sua casa arrumada sempre. Ou em nossas casas a gente precisa que alguém venha fiscalizar para a gente proteger tomada, fio e etc. Evitar piso escorregadio. Bom, então esse é um outro problema. Aí o acidente aconteceu. Os juízes estão fixando indenizações de tudo quanto é valor. Como se um erro até pudesse justificar outro. Né? E aí, o que é que o projeto faz? Tarifa. Tarifa. Quando
Quando o dano for leve, e ele diz que é leve, vai pagar X salários mínimos. Eu tenho aqui, X salários do trabalhador. Se o dano for médio, vai pagar um outro percentual. Então, ofensa de natureza leve, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Isso para as ações de indenização por danos extrapatrimonial. Outra violação ao acesso à justiça e à independência e à liberdade, que está lá do juiz de fundamentar suas decisões. O juiz, conforme o seu livre convencimento e conforme a prova dos autos, ele tem liberdade de fixar o valor da indenização. Isso acaba com esse projeto. Então, uma ofensa leve, que eu não sei qual é, 5 vezes até o último salário, uma ofensa média 10 vezes, ofensa grave, e aqui eu imagino que seja a morte, né? 50. Se houver reincidência, mas olha a generosidade do legislador. Se houver reincidência, ou seja, se ele repetir, mas não basta repetir, tem que ser com em relação ao mesmo trabalhador, ele vai pagar o dobro. O juiz está autorizado a condenar no dobro o valor da indenização. Mas alguém aqui morre 2 vezes? Riam e chorem. É ridículo isso. Né? A menos que alguém possa morrer 2 vezes, não haverá nunca reincidência. Tá? Na natureza grave aqui, se a gente considerar grave a morte do trabalhador. E aí, vem um outro problema que é o da jornada, né? A permissão para a compensação da jornada até 12 horas por dia. A limitação é 8, observada 44 horas semanais, está lá no artigo 7º da Constituição. Mas o projeto prevê que você possa trabalhar 12. A maioria dos acidentes, né, acontece depois da 8ª hora, ou perto do final da jornada, não é à toa. Estão mais desatentos, cansados, com fome muitas vezes, pensando já nos problemas do outro estar em casa, enfim, esgotou. 8 horas para dormir, 8 horas para descansar, 8 horas para... São 8, 8 e 8, tem um fundamento. E aí não tem almoço, diminui meia hora. Ou eu ouvi uma entrevista hoje dizendo assim, ele vai sair meia hora mais cedo. Meia hora. Os intervalos têm um fundamento biológico. O intervalo intra-jornada, que a gente chama, são esses intervalos dentro da jornada. O intervalo interjornadas, que é o intervalo entre uma jornada e outra, entre um dia e outro, que tem que ser de no mínimo 11 horas. O intervalo anual, que são as férias, eles têm razões também de ordem biológica. Eles são necessários à recuperação física, mental, biológica do trabalhador. Né? Não é à toa que exige a fiscalização, hoje como está, exige que você tenha autorização e observe uma série de regras para negociar intervalo. Não é uma regra a ser negociada livremente, é o que a gente chama, que é outro problema dessa aqui, que vai impactar nas condições de trabalho. A chamada prevalência do negociado sobre o legislado. Significa o quê? Na minha mesa de negociação, posso tudo. E isto vem associado a um outro aspecto igualmente ruim, que é a redução da democratização, da democracia no ambiente de trabalho, que é outra fonte geradora de acidente, a falta de democracia no ambiente de trabalho. E aí vem a questão da representação, que vai reduzir, afastar a atuação do sindicato, através de um representante de empresa, escolhido sabe-se como, que não tem que estar vinculado ao sindicato. Isto afasta a atuação do sindicato. O problema para o sindicato não é só o fim do imposto sindical, não. É o esvaziamento de suas atribuições. Atribuições extras que devem estar voltadas para a proteção da saúde e segurança do trabalhador no meio ambiente de trabalho com essa negociação. Só tem mais 2 minutos. Mas eu não posso deixar de falar do trabalho intermitente, e que é outra coisa absurda, o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Hoje você é contratado para uma jornada de 8 horas por dia. 40 por semana ou 44 por semana. Eu vou ajustar minha carga de trabalho e eu vou receber uma carga de trabalho conforme essa jornada contratada, tá? No trabalho, independente de ter ou não, numa semana mais ou menos trabalho, eu vou dar conta dentro da minha jornada. E vou receber pelas 8 horas, mais o meu repouso semanal, eu sei quanto eu vou ganhar no final do mês. O trabalho intermitente é de uma perversidade, gente, de uma crueldade, sabe? Porque você, contratado, vai ser acionado quando e se for preciso. Se você não for acionado, você não ganha. Ah, mas eu vou... Todo mundo está assegurado o salário mínimo.
você não vai conseguir receber o salário mínimo. Você vai dizer, mas eu não estou recebendo o salário mínimo hora. Mas você está contando se o seu salário era o mínimo com o seu salário integral no final do mês. Esqueçam. No trabalho intermitente, não. E tudo mais, 13º, férias, FGTS, será calculado também dentro desse valor variável que você vai receber. Aí vem o discurso falacioso, mas ele pode ser contratado por várias empresas ao mesmo tempo. Vocês não serão contratados por várias empresas ao mesmo tempo. Primeiro que você vai ficar esperando um chamado. Porque o dia que ele chamar e você não tiver à disposição, você não será mais chamado. Então vamos deixar de hipocrisia com esse discurso. Vocês têm que acordar. Bom. A questão das férias, eu sou menos incisiva. Por quê? As férias, eu acho que tem que ter um mínimo de bom senso também. Muitas vezes eu vejo trabalhador, eu tenho 15, uma viagem de 10 dias, de 15 dias, eu não quero 30 agora. Eu acho que a gente pode relativizar, mas nunca sem debate com a sociedade e com a classe trabalhadora. Tá? Então, permite-se a divisão de 3. Mas eu estou falando lá atrás que as férias têm um fundamento biológico, a necessidade do repouso. Tem até fundamento econômico. Que hora você vai gastar? Ou que hora você vai à missa? Nos primórdios eu aprendi assim na faculdade, né? No domingo você tem que ir louvar o Senhor. E também é hora de você gastar alguma coisa que você ganhou. Se você só trabalhar, você não vai gastar. É ruim para a economia também. Mas enfim, só um parênteses. Essa quitação já não, eu já falei, representação, democracia, afastar a atuação da justiça do trabalho. Tem algumas questões de processo, mas que eu não vou abordar tanto aqui, mas é importante salientar que uma vez reconhecido o crédito, se o trabalhador não conseguir logo o meio de satisfazer seu crédito, ou seja, conseguir bem do empregador para executar, essa demora que não pode ser atribuída ao trabalhador vai importar em que ele perca o direito já reconhecido. É a chamada prescrição intercorrente, que também esse projeto traz para dentro. Quer legalizar, quer legitimar. Bom, o termo de quitação anual eu já falei, acordos extrajudiciais de caráter irrevogável, arbitragem na relação de trabalho, ou seja, o objetivo é mesmo afastar o juiz do trabalho da atuação, né? Na verdade, afastar o juiz do trabalho não é porque ele seja parcial, porque quer afastar a própria aplicação da lei, a realização do direito. Tá? E dificultar esse acesso à justiça. Eu estou muito preocupada com uma fala que vem crescendo, porque como a gente fala muito da questão do direito constitucional, das normas internacionais que garantem o direito fundamental e inafastável à dignidade da pessoa humana, como um princípio a ser respeitado, como um fundamento da nossa república, agora estão dizendo a Constituição de 88 criou uma utopia. Criou princípios e trouxe valores que não vão se concretizar. Isso é falácia, cuidado. Porque agora eu acho que o trator vai se voltar à disposição do que está na Constituição e que hoje nos garante dizer, esse projeto, além de imoral, antidemocrático, ele é inconstitucional. Muito obrigada.